Fala, bandos amigos, tudo bom com vocês? Galera, ele chegou e chegou a hora de testar. Tô falando dele, o Logitech Pro X Superlight 2, a nova versão da Logitech do mouse mais vendido no mundo, querido por muitos, odiado por muitos também, mas um mouse que definitivamente ganhou seu mercado e ganhou seu público. Eu tive a versão 1 dele, né, a versão anterior do Superlight, por volta de 2 anos. Quem acompanha o canal sabe que eu tive uma relação de amor e ódio com esse mouse. Ele era um mouse muito bom na época, mas o meu apresentou muitos defeitos, múltiplas vezes em múltiplas versões. O que acabou fazendo com que eu ficasse um pouco bodeado do mouse e que eu fosse para a Razer. Como vocês bem sabem, hoje eu tenho um DeathAder e é um mouse, que eu sempre quis, eu sou muito feliz com ele, mas eu aproveitei a promoção da Black Friday, sou como vocês, também tô curioso, e eu acabei pegando o Superlight 2 para testar. Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e também de primeiras impressões do mouse. Esse aqui vai ser um mouse que eu vou tomar um pouquinho mais de tempo para fazer um review mais longo para vocês, então nas próximas 2 semanas eu vou estar testando ele, vai ser o meu main mouse, eu vou guardar o meu DeathAder na gaveta e eu vou estar usando o Superlight todos os dias e testando ele em todos os jogos, para que daqui 2 semanas eu consiga lançar um vídeo para vocês com todas as minhas percepções, desempenhos técnicos e um monte de coisa que eu achei por aí, que eu percebi, e dar o veredito para vocês se ele é um mouse de fato que merece ser chamado de Superlight 2 e se ele de fato merece ser considerado como um próximo mouse para você que está assistindo o vídeo. Então, vamos lá ao unboxing, vamos às primeiras impressões. E agora, com o mouse em mãos, vamos ao unboxing dele. Eu já removi o plásticozinho dele, coisa super simples. A gente vê aqui, né, os times de CS, eu acho que é de CS, que eles devem utilizar para fazer o marketing. Então, a gente ficou sabendo do Superlight 2 pela nave, né, a galera vazou, G2 usa, né, então tá aqui, né, aqui as características dele, o sensor Hero 2, que eles melhoraram, Power Play, Superlight, Lightspeed, que é a tecnologia deles de baixa latência por wireless, e uma caixa bem bonita, mas muito parecida com a anterior. Então, abrindo aqui a caixa, a gente vê o Superlight. Eu escolhi ele na cor branca porque eu tive 3 pretos, meus 3 pretos tiveram problemas no coating. Eu lembro na época que o Superlight vermelho e branco não estava apresentando o mesmo defeito que o meu preto estava, e dessa vez eu me antecipei e eu peguei o branco. Eu achei ele muito bonito e, honestamente, aproveitei. Aqui a gente vê o pad dele, é o mesmo pad que tinha no anterior, no 1. É um mouse fit que eles falam que é em PTFE. Eu tive alguns problemas com o fit anterior, em termos de ele desgasta muito rápido e ele era muito fino, né? Pelo menos na versão anterior do Superlight. Então, agora sem o plástico, a gente vê aqui Pro Superlight, aqui é a moedinha que provavelmente está o dangle dele. Então, graças a Deus, isso aqui não é um Darmo Shark, né? Que eu não vou ter muito problema para isso daqui. Então, como vocês podem ver, aqui tecnicamente é o porta-dangle, então se vocês forem viajar e tudo mais, e vocês não têm algum lugar para guardar o dangle, vocês podem colocar aqui dentro. Muito legal, como sempre, né? E deixa eu só continuar aqui olhando a caixa, só para ver com vocês aqui o que vem mais. Um cartão. Aqui provavelmente não, né? É o dangle dele, então você conecta isso aqui no USB-C. Eu, no meu caso, eu vou tirar o meu DeathAder daqui e vou colocar o Superlight no lugar e vou ver. Aqui provavelmente vem o manualzinho dele, né? E com o cabo para carregar ele, entre outras coisas. Vocês podem ver aqui dentro, né? Tem o cabo dele. E aqui provavelmente tem a moedinha também dele, né? Para quem não sabe, aquela moeda ali vem com uma moeda extra, justamente para você trocar. Vem com os grips e a moedinha com também o pad embaixo dela. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar o grip e podem colocar a moeda. Beleza, visto a caixa, visto tudo guardadinho, bonitinho, vamos agora às primeiras impressões e como é que é o feeling do mouse na mão. A primeira coisa que eu percebi quando eu peguei ele, e realmente isso faz uma diferença, é o coating. Eu tenho uma sensação, né, de que o coating está um pouco melhor, ele está muito mais suave na mão, e ele parece ser um coating de melhor qualidade do que o anterior. Tá? Eu posso estar cometendo aqui um erro, porque eu nunca tive a versão branca, eu tinha a versão preta. E a gente sabe que quando muda a cor, geralmente também muda um pouco a textura do coating.
Nesse caso aqui, o coating dele tá muito mais suave na mão. Muito mais suave, parece um veludo, né? Eu continuo usando a palavra veludo bastante, mas, putz, parece um veludo na mão. É uma textura muito boa, tem um grip muito bom na mão, tá? Isso impecável. Eu, logo de cara, dou uma nota 10 para esse coating. Muito bom, muito confortável na mão, não desliza e tenho certeza que também não gruda muita sujeira. E se grudar é fácil de limpar, isso também é bem importante. Não basta ter um bom coating, tem que ser fácil de limpar depois. E agora vamos falar um pouco dos switches. Os switches desse mouse, eles têm o nome de a tecnologia que a Logitech deu é switches Light Force híbridos, né? Porque eles falam que eles são switches óticos, mas que ele ainda mantém a tatilidade de um switch mecânico. Por isso que eles falam que é híbrido. Qual é a grande vantagem do switch ótico? Eles são mais rápidos, tecnicamente, né? Então a latência deveria ser menor num switch ótico do que é num switch mecânico. A vida útil também deveria ser maior, mas switches óticos geralmente perdem a tatilidade do mouse. E eu entendo que tanto a Razer quanto a Logitech têm trabalhado bem forte nisso, para fazer com que o mouse tenha, sim, todas as vantagens do ótico, mas que não perca a tatilidade do switch mecânico. Então é por isso que eles falam que o switch dele é híbrido. A primeira coisa que eu noto é que o switch é muito tátil, mais tátil do que o normal. Mais tátil do que todos os mecânicos que eu já tive, mais tátil, muito mais tátil do que o meu Super... e muito mais tátil do que o meu Defender. O que eu falo de tátil? Você mal clicou, você já toma o rebounce dele, bate no seu dedo e ele vai com força. Dá pra você ouvir que ele é um switch um pouco mais alto do que o normal. Eu não digo isso de uma forma ruim e também não digo que a alta tatilidade é ruim. Eu só tô falando que é a característica desse switch. Então, a primeira percepção que eu tive é uma sensação estranha, né? Porque eu esperava que ele fosse um pouco mais morto do que ele é. O que é mais morto? O meu Defender, por exemplo, quando eu aperto, eu dou uma esmagadinha nele e aí ele clica, né? Você precisa dar uma esmagadinha nele, é um pouco a mais do que você deveria dar e ele não volta tão rápido. Ele volta um pouco mais devagar do que ele deveria voltar. Que é isso que um switch ótico perde para um switch mecânico. O mecânico ele vai e volta muito rápido. O ótico nem tanto. E esse daqui, eu acho que eles conseguiram combinar realmente o melhor dos dois mundos. É um switch muito interessante de clicar. Ele é um pouco duro, eu diria, nesse início. Eu talvez não consiga spamar tantas vezes quanto eu gostaria. Eu acho que o switch ótico da Razer ele é um pouquinho mais fácil de spamar, mas ele ainda é mais leve do que os switches da Caliph, por exemplo. Eu testei vários mouses com switch Caliph. Vou dar um exemplo para vocês. O Deluxe era um mouse com switch Caliph, se não me engano. O VGN F1 era um outro mouse com switch Caliph. E os switches Caliph eles são um pouco mais pesados. Engraçado. Então, esse mouse aqui, se eu pudesse falar para vocês, ele é mais pesado do que o Defender. Então, em termos de ótico para ótico. Ele é um pouco mais pesado que um Huano Blue Shell Pink Dot. Então, o Huano ele é um pouquinho mais leve que esse daqui. Mas ele é mais leve do que os switches da Caliph. E eu diria que ele é mais tátil que todos os outros. que eu falei. Ele é de longe o switch mais tátil que eu já testei em todos esses mouses que vocês viram aqui no canal. Vou aproximar um pouco do som para que vocês possam ouvir um pouco do clique dele. Então, acho que como vocês puderam notar pelo áudio, esse switch aqui tem um volume um pouco mais alto do que o normal. Mas, cara, nada do que afasta minha experiência, não. Tipo, honestamente, me parece ser muito bom. Vou testar, quero muito testar isso e ver. O Scroll Wheel, um Scroll Wheel extremamente silencioso, mas eu quero muito ver o quão silencioso isso aqui fica com o tempo. Porque eu lembro que o meu Logitech Superlight 1, ele começou muito silencioso e de repente ele tava todo nheque. Toda vez que você girava, ele meio que tava meio folgado. Então, vamos ver com o tempo como é que esse switch aqui do Scroll Wheel vai ficar. Nesse início, não dá pra ouvir, muito preciso, muito gostoso, muito suave. Mas mais pra frente, eu quero ver como ele fica. Os switches laterais, cara, nada demais. Os switches laterais da primeira versão, eu lembro que entravam pra dentro da carcaça. Esse daqui continua entrando, então vou tentar mostrar pra vocês, ó. Eles praticamente entram pra dentro da carcaça, menos do que os anteriores, mas continuam entrando. Bom, galera, vou pedir desculpa pra vocês, meu softbox acabou de queimar enquanto eu gravava este vídeo. Tava falando aqui do switch que estava entrando pra dentro e de repente, pum, queimou.
Eu troquei a lâmpada, né? Eu coloquei uma lâmpada um pouco mais fraca. Espero que não atrapalhe o vídeo. Mas é isso, galera. Falei dos switches, falei do coaching. Vou falar agora um pouco do mouse fit. O mouse fit dele parece ser um pouquinho mais grosso do que o anterior, mas muito pouco. Num mouse fit novo, no pad, eu acho que ele tá bom. Ele é muito parecido com o mouse fit do anterior. É um mouse fit que fica bom no início, mas que acaba muito rápido e acaba perdendo performance, e aí por isso que muita gente acaba comprando Tiger Ice ou CorePad para este mouse. E eu acho que não vai ser diferente com a versão número 2. No início ele está muito bom. Eu sinto uma coisa que não é tão legal, que é ele arranhar um pouco no meu no mousepad. Então eu sinto um leve arranhão, principalmente aqui nas quinas, né, na quina da frente, a quina de trás, ele arranhando um pouquinho no mousepad, mas nada também que atrapalhe muito a experiência. Mas, de fato, eu acho que os fits desse mouse são um ponto fraco, e já era um ponto fraco da versão anterior, e eu acho que dessa versão continua sendo. Agora falando um pouco da bateria desse mouse, é um ponto que melhorou bastante da primeira versão para a segunda. Nessa versão aqui a bateria dura um pouco mais. A versão anterior, se não me engano, durava por volta de 75 horas de bateria, e esse daqui tá durando por volta de 95 horas de bateria. Obviamente que a bateria vai ser um pouco atacada, principalmente se você usar esse mouse aqui com 2000 de polling rate. Então, o polling rate desse mouse vai afetar o uso da bateria. Provavelmente vai para umas 60, 50 horas de uso com um polling rate de 2000, o que ainda assim é um fator considerável para esse mouse. Então, é bem interessante. Outro ponto é o peso. Se eu não me engano, esse mouse aqui perdeu 2 gramas da versão anterior para esta daqui. Sim, 2 gramas. O Superlight anterior, acho que ele pesava 62, 63 gramas. E esse daqui tá pesando por volta de 60, 61 gramas. Obviamente tem variação de produto para produto, tá? E como último ponto, eu não poderia deixar de falar para vocês sobre o shape. O shape do mouse é o shape batatinha, né? Então, como vocês conhecem, todo mundo apelidou esse mouse aqui de batata. Porque é literalmente uma batata, né? Você bota a mão inteira aqui, redondinho, não tem um ponto mais alto, um ponto mais baixo, é um pouco mais gordinho aqui na bunda. Tem aqui a parte central dele larga, né? Não é uma parte central muito para dentro, como, por exemplo, do Viper Mini. É um mouse com um shape confortável para todos os tipos de pegada. Esse sempre foi o principal atrativo desse mouse para muita gente, o shape. Se você tem pegada fingertip, você consegue, é um pouco mais difícil, mas você consegue. Se você tem uma pegada claw, eu diria que ele é um mouse mais ideal para a pegada claw. E se você quiser pegar com palm, você também consegue. O único problema é que você precisa ter uma mão um pouco menor. Se tiver uma mão grande, provavelmente a palm vai ficar um pouco desconfortável e você vai achar uma posição perfeita na pegada claw. Bom, agora que eu passei por todos os pontos físicos do mouse, eu vou passar rapidamente com vocês também aqui no G-Hub, né, que é o software da Logitech. Então vocês conseguem ver aqui o ProX Superlight 2, a gente tá aqui, ó, Switch Light Force híbrido, economia de energia, beleza? Conexão Lightspeed e aqui a bateria dele. Então se eu clico nele, eu consigo mudar todos os meus DPIs, né? Então, para o DPI que eu uso. Eu já coloquei aqui um i300, que é o DPI que eu uso geralmente nos meus mouses. Sim, mais alto do que o normal. Gosto de bastante DPI. E os 5 pontos de atribuição que você tem, tá? Quando eu clico aqui em atribuições, eu posso colocar atribuições aqui nos cliques. Obviamente, se eu quisesse fazer uma coisa diferente do que os cliques normais. E por último, eu acho que um ponto bem interessante aqui é configurações do dispositivo. Aqui você consegue selecionar se você quer ele no modo de economia de energia, híbrido, somente ótico. A gente vê aqui que no modo híbrido eu tenho 29 horas de bateria. Se eu mudo para o somente ótico, eu tenho 27 de bateria. Então provavelmente aqui esse sensor ótico, somente ótico, é quando ele está sempre ligado no máximo de potência possível. Que é o que eu vou deixar ele no final do dia, é isso que a gente quer, não é mesmo? Mas aquilo que eu falei ali no ponto da bateria, né? A bateria, ó, quando eu tô com 53%, eu tô com aproximadamente 27 horas. O que deve dar, né, aí um nível de 50, 60 horas de uso do mouse com um polling rate de 2000, que é o que eu atribuí neste mouse. Então quando eu clico aqui, eu venho aqui, eu tô com 2000 de polling rate nele. E é isso. Então, resumindo aqui, como primeiras impressões, eu diria que eu tô gostando do que eu estou vendo. É um bom mouse, é um mouse sólido, tem um chip bom, tem switches bons, tem uma latência boa, tem uma bateria boa, tem muitos fatores aqui que fazem esse mouse ser muito bom. Agora, a grande pergunta é, ele é tão bom quanto os competidores que nós temos hoje? Não sei. Eu vou testar e eu vou dizer para vocês a minha percepção e se eu acho que ele vale o que vale ou se vocês teriam outras oportunidades tão boas quanto na mesma faixa de preço ou um pouco mais barato. Então, galera, fiquem atentos. Então, esse primeiro vídeo aqui
acaba por aqui. Agradeço muito sua presença. Se você está aqui até o final do vídeo, melhor ainda, muito obrigado. E eu não posso deixar de dizer para você deixar o seu like e, por favor, se inscrever no canal, porque me ajuda muito. Obviamente, fique antenado nas próximas semanas, porque eu vou lançar o review completo desse mouse. É isso, muito obrigado e até a próxima.